houver realmente uma transparência, e é preciso deixar claro que o objetivo dessa casa não é cercear o direito de ninguém, mas sim tratar essa matéria com o respeito que ela merece. Nesse momento eu passo a palavra ao Dr. William Jones, presidente de honra da Ordem dos Bacharéis do Brasil. Só fez essa ponderação, depois nós vamos voltar a palavra aos integrantes da mesa, exatamente para dar um prosseguimento no debate. Passa a palavra ao Dr. William Jones, presidente da Ordem dos Bacharéis do Brasil. Deputado, Dr. Grilo, o meu cordial boa tarde aos presentes na mesa e aos presentes, senhores e senhoras. A gente não pode ficar muito porque o tempo é curto e a gente tem que correr. Eu gostaria, iniciando, parabenizando os bacharéis pela vitória que ocorreu ontem. Até porque nunca se cogitaram tanto e houveram tantos votos a favor. Isso sem contar que nós não estamos dizendo que se discutiu o projeto de lei. Não, não foi. Como acabou de explicar o nobre deputado. Foi fantástico. E o que é importante, a grande maioria dos que disseram não, eles não disseram o ponto final, eles disseram, queremos saber mais a respeito. Horas. Ganhamos, pessoal. E estamos pertinho. Parabéns, deputado Eduardo Cunha. Parabéns, deputado Carlos Magno. Não queremos exame. Já fizemos todas as provas que por direito teríamos que fazer durante o curso. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar o senhor Ofir Cavalcante e os presentes, o presidente da Fundação Getúlio Vargas, com o dia de ontem, o ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela conquista, não, a gente tem que tirar o chapéu. Eles lutam e, mais uma vez, se a gente não olha com os olhos positivos da nossa vitória, teria sido mais uma derrota. Aonde a vitória, dessa vez, não foi fatal. Foi conseguir protelar um pouco mais o sofrimento dos bacharéis, a fome das crianças, certo? Um pouquinho mais a falta de civismo e tudo que a gente vai discutir a respeito. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma nota a respeito de um jornalista que publicou uma matéria na revista Conjur, 27/11/2012, onde esse jornalista publicou pérolas do exame se referindo aos bacharéis de forma pejorativa, apontando 6 erros de português cometidos pelos bacharéis que prestaram o último exame. Na tentativa de humilhar ainda mais a classe, o senhor Rodrigo Aidar, quase eu erro o nome dele, me desculpe, foi tão ingênuo que acabou ajudando os bacharéis, pois 6 erros jornalistas em 120 mil candidatos. Os professores desse país estão de parabéns. Os professores de direitos de todo o Brasil estão de parabéns. As escolas estão de parabéns. Porque as escolas estão informatizadas. Não são como o exame da OAB, arcaico, com uma canetinha. Que quando se refere ao exame nos Estados Unidos que ele é praticado, ele tem todo o sistema de informática. Ele senta com um computador. E a OAB ninguém opera sem um computador. Mas ali é feito para derrubar. É feito para derrubar. É feito praticamente 5 peças na segunda fase. Porque uma peça, eu gostaria que algum dos senhores doutores aqui atendesse um cliente e fizesse 5 peças em 5 horas. E protocolassem. Porque se 4 questões fundamentadas, só está faltando a qualificação e o pedido, porque o resto já tem. Então, caro ilustre jornalista, só que antes do senhor fazer críticas ortográficas dos bacharéis, 6 erros ortográficos em apenas 120 mil candidatos, aprenda a escrever. A revista Conjur merece mais do que isso, porque no seu próprio texto o senhor escreveu errado bacharéis. Está claro que foi uma manobra da Ordem dos Advogados do Brasil? Está muito claro, até porque, como ele teve acesso a essas provas? Se
Se os bacharéis têm que fazer acesso, têm que fazer a sua senha para entrar, e daí uns dias sumiram dali. Só quem tem acesso é a OAB, a Fundação Getúlio Vargas. Como esse jornalista teve acesso a esses erros de português? Nós precisamos saber. No intuito de manter um faturamento de milhões de reais por ano, a OAB adotou uma estratégia criminosa que vem matando brasileiros. E nós já estamos registrando mais um caso de homicídio. E responderão por isso. Uma estratégia criminosa que está matando o brasileiro com mentiras. Até com essas mentiras convenceu até os ministros do STF que constitucionalizaram o exame de ordem. E está lá de novo. Fizeram festa. Está lá de novo agora a decisão do Vladimir Souza Carvalho. Senhor Cavalcante, nós não tínhamos, agora nós temos. Ministro Barbosa. Ali não passa. Hoje, na mesma casa que o senhor Cavalcante classificou como um pântano, busca apoio usando do mesmo método criminoso para persuadir os parlamentares e manter esses caça-níqueis que geram milhões sem ter que prestar conta desse dinheiro. Necessariamente, os senhores parlamentares devem instalar uma CPI para saber o destino desse dinheiro, porque nem para os bacharéis eles prestam conta. E não vai um centavo para os bacharéis e tampouco para fins sociais, certo? E ele não presta conta de nada. A menos que os parlamentares, que o país reconheça a ordem dos advogados do Brasil como um Estado paralelo e soberano, que arrecada de todos os estados e todos os municípios e não presta conta ao governo brasileiro. Mostrarei aos senhores a estratégia criminosa que nada justifica essa prova que não coube ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Ofir Cavalcante, nem como exemplo. Naquele julgamento no STF, o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, em sua defesa oral, afirmou que há mais de 4 milhões de bacharéis em direito, que mais 90 mil são formados por ano, senhores, mais de 4 milhões dividido por 90 mil, a menos que ele não fez o ensino fundamental, não sabe fazer conta. Daria mais de 50 anos para formar esses bacharéis. O exame só tem 17. E só tem 700 mil advogados inscritos na ordem. Mesmo sendo reconhecida a repercussão geral da inconstitucionalidade e aquela maravilhosa fundamentação do subprocurador Rodrigo Janotti, mesmo assim eles deram inconstitucional. Por quê? Por interesse público, porque a OAB sabia que nenhum tribunal do planeta colocariam 5 milhões de bacharéis incompetentes, advogados incompetentes no país, eles sabiam. E eu gostaria, mais uma vez eu repito nessa casa, se a OAB, qualquer um dos dirigentes da OAB, provar para mim que são 5 milhões de bacharéis, eu pego a minha cidadania italiana, rasgo o meu registro de nascimento e vou embora para sempre do meu país, da minha pátria mãe. Se ele não conseguir provar, e não provar que são 5 milhões, deixa os bacharéis trabalharem, que ele tem que sustentar seus familiares. Reveja seus conceitos. Em nome de 200, mais, centenas e milhares de famílias que são atingidas diretamente por esses caça-níqueis. Certo? Para justificar o exame, os dirigentes da OAB subestimam a inteligência alheia. Inclusive a inteligência de todos os parlamentares dessa casa. Essa casa não é um pântano. Se existe um pântano, não é aqui. Desde 2011 que o senhor Ofir Cavalcante vem falando que são mais de 4 milhões de bacharéis. Em 2012, o presidente do Rio de Janeiro vem afirmando que são mais de 5 milhões de bacharéis, ou seja, em menos de um ano. Estão criando bacharéis, estão com um criame lá. Mais de 1 milhão de bacharéis em apenas um ano. E agora, depois que nós começamos a provar que são 200 mil bacharéis em direito nesse país, o presidente do Mato Grosso do Sul simplesmente disse que, segundo o Conselho Federal, é 1,5 milhão de bacharéis. Pera um pouquinho, é 5 milhões, é mais de 4, é 1,5 milhão? Nem eles se entendem para justificar esse caça-níqueis. Porque o número assusta. E eles sabem no lobby que eles estão fazendo aqui, que nenhuma lei, o que está atrapalhando o pessoal, os parlamentares? Pô, são 5 milhões de incompetentes, são 5. Não são, Vossas Excelências, são por volta de 200 mil bacharéis nesse país. Basta observar o seguinte, todas as provas são por volta de 100 mil inscrições. Todas as provas são por volta de 13 mil aprovados. Ou seja,
um controle criminoso, e o Ministério Público deve ir atrás disso. Por quê? Principalmente os parlamentares. Porque votamos neles e confiamos neles. Eles controlam, de acordo com o número de formados no ano nas faculdades, é o número próximo de aprovado no exame. E mantém uma reserva de seres humanos como animais. No pasto, engordando. Toda a prova, 120 mil, 120 mil, 120 mil, 20 milhões, 20 milhões, 20 milhões. E vocês observem, se a reprovação é em massa, aonde está os 87% dos reprovados, que deveria aumentar 100 mil nessa prova, reprovaram. Não tem 5 milhões? 100 mil, depois 200, 300, 500, 800, onde é que estão? E se são 5 milhões, onde é que estão? Eu gostaria que o representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui dissesse para mim, aonde estão os 4 milhões e 900 mil bacharéis que não prestam o exame? Morreram. Então, não justifica, e o número é muito importante. Começaram a dizer que eu não tinha juízo. Por quê? Falaram tanto em milhões e milhões, de repente eu chego e falo 200 mil. E aí? E a OABB não é representante legítima só dos bacharéis em direito, é de direito, médico, medicina, todo bacharelado. Nós estamos por volta de 2 mil associados, e pegando força, cada vez mais força, graças a Deus. E vamos lutar. Então, senhores, é muito importante o número. Por quê? Porque 200 mil não justifica o exame. O próprio mercado absorve esses profissionais. E o controle de profissionalismo é feito pelo próprio mercado, como em todos os setores. Então, com todo o respeito, certo? Tanto que depois que nós soltamos uma carta aberta que saiu em inúmeros veículos de comunicação, Estadão, não quiseram dar declarações a respeito. E exijo que os senhores parlamentares peçam para a Fundação Getúlio Vargas, que é conivente nessa armadilha, e vou entregar um documento aqui, minha prova que eu passei. E disseram, seu caso é pessoal. Então, é só subtrair, vocês verão que são 200 mil. É muito importante que se bata nesse número de 200 mil. Porque a partir do momento que tivermos a lista de bacharéis, não de inscrições, de bacharéis da Fundação Getúlio Vargas, bacharéis, porque eles fazem, o mesmo bacharel faz toda a prova. E o número, não de matriculados do MEC, que é um absurdo número, de formados, porque a grande parte desses matriculados não se formam. Eles param o curso. Outros vão para outros setores, para outros. Eles param. Eu quero o número de formados todos os anos. E os números de bacharéis. Nós sabemos quantos são. Nós temos quantos são. E futuramente nós tornaremos público. Gostaria, inclusive, certo? Deixar claro que se essa casa aqui é política, e dependemos de política, aqui não adianta, lamentavelmente, reclamar porque o filho está doente, porque isso, por aquilo. Aqui é política. Sendo política, gostaria de levar ao conhecimento do senhor Ofir Cavalcante, que a revista Conjur publicou, e o conselheiro da OAB Rio de Janeiro, do Conselho Federal, diz que contas da OAB Nacional não passariam no TCU. No texto, o conselheiro da OAB, Carlos Siqueira Castro, afirmou: se o Tribunal de Contas da União fizesse exames nas contas da diretoria do Conselho, não passaria. Não passaria. E ele ainda afirma: não há efetividade, transparência, não há aquela governabilidade que encanta os olhos dos democratas. Quem disse foi eles. Então, diante de tantas fraudes, de tantas denúncias de fraudes que está do exame de ordem, que está na Polícia Federal, de tantas denúncias de envolvimento da Ordem dos Advogados do Brasil, que nunca foi falada de forma negativa, tão falada de forma negativa, como na gestão atual. A nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil. Então, diante de tantas denúncias de corrupção envolvendo a OAB, que se encontra na Polícia Federal, se existe realmente um pântano, acredite, não é aqui. Porque aqui é a casa do povo, e eu não admito que diga que essa casa é um pântano, porque pântano quer dizer, aqui só tem sujeira. E eu não admito, e a nação, da mesma forma que ela se curvou por uma dignidade que surgiu nesse país e resgatou os grandes valores que a nação precisava,
ministro Joaquim Barbosa, o presidente do STF. Dessa mesma forma, nós queremos mostrar que essa casa, e que os parlamentares não podem permitir isso, hipótese nenhuma, porque o senhor Ofílio Cavalcante está processando jornalistas, bacharéis, porque divulgaram sobre o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é uma pessoa pública, pedindo 10 mil reais de indenização, eles não têm como pagar. E eu não conheço nenhum deputado que o processou, quando ele chamou essa casa de pântano. Então, senhores, não justifica o exame. Eu gostaria de entregar ao ilustre presidente da Fundação Getúlio Vargas, que nos honrou com a sua presença, que eu fiz uma prova, e nessa prova, quando eu cheguei lá, não existia de forma física, a lei 116/97, a lei complementar, ou seja, leis necessárias para fazer uma peça tributária. Viajei para São Paulo com problema de visão, fui lá, comprei, o Vadimeco só existe em CD. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil não permite nada eletrônico. Mas diz que tem que ser de acordo com as editoras, editado por editoras. E está aqui, da forma, editado por editora. Cheguei lá, me tiraram a legislação da minha mão. Falaram, você não vai usar essas leis. Eu falei, mas como? Está aqui, olha. Está aqui, está uma marca d'água. Não pode, você não vai. Chama o supervisor. Chamaram o supervisor. Você não vai. Ok, entreguei. Fiz a minha peça, só não tirei nota máxima porque tiraram a pontuação da minha peça, porque eu não coloquei, doutor, tempestividade num caso recente. Porque eu não coloquei, meritíssimo, daqui 5 anos vai prescrever, então o senhor pega a peça agora. Ou seja, não há necessidade disso, numa peça, num caso recente, que o enunciado era recente, mas tudo bem, tiraram. É 5, tirou 3,5. Nas questões eu fiquei com 0. Sem a lei. Aí eles fundamentam, eles dão o cartão de resposta, usando as leis que eles não permitem que vocês usem. Com jurisprudência. Gostaria de entregar para o presidente da Fundação Getúlio Vargas. Perdão, você está representando? Puxa, eu pensei que você fosse uma repórter. Eu estava até feliz com o teu sorriso, agora já fiquei até meio esperto. Então, senhores, eu gostaria de esse ato ser encerrado de uma forma agradecendo a vocês, pedindo honestamente aos parlamentares que olhem. Eu gostaria, inclusive, senhor Ofílio Cavalcante, um aluno que estudou com Rosângela Paulucci, doutora Rosângela Paulucci, que eu acredito que o senhor conheça, e Giovanni Capesse, não tem medo de debater com o senhor, porque um debate é fundamental para um advogado. E em nome desses 2 mestres do direito, do qual eu fui aluno, eu gostaria de usar esse nome como representantes da dignidade de todos os professores desse país, que são humilhados pela OAB, porque quando eles metem o pau nas escolas, eles estão falando mal dos professores. E se o senhor Ofílio Cavalcante está onde ele está hoje, ele deve aos professores. E nós devemos respeito a essa classe maravilhosa que todos nós devemos a eles. Obrigado. Agradeço ao Dr. William Jânio pela sua exposição. Gostaria de pedir à representante da Fundação Getúlio Vargas exatamente que disponibilizasse uma cópia do documento que acaba de ser entregue. Nós estamos fazendo isso até em pedido ao deputado, um pedido em atendimento a um pedido do deputado Costa Ferreira, que nos fez essa solicitação, que fosse divulgado esse documento que foi entregue para a Fundação Getúlio Vargas. Se alguém dissesse que não haveria quórum, praticamente não seria aprovada a ata. Mas como ninguém questionou, então ela foi aprovada por unanimidade. Só esclarecimento. Agradecemos ao deputado Costa Ferreira por esse esclarecimento. Vamos passar a palavra ao Dr. William Jones, da Ordem dos Bacharéis do Brasil, para que o mesmo responda aos questionamentos apresentados e faça as suas considerações finais. Eu gostaria de deixar bem claro
que tem muitos advogados que precisavam fazer exame. Aliás, eu acho que se eles fizerem esse exame aí, vai despencar todos. Até porque essa forma de falar que o doutor, a OAB não faz nenhum doutor, não. Doutor é um título acadêmico. A partir do momento que ele se formou e colou grau, ele é doutor. E tem a juíza da minha cidade, chama todos os bacharéis de doutor, ela respeitosamente, porque ela reconhece a juíza de direito civil da minha cidade, da cidade de Avaré. E não é só ela, e quantos outros, como era do trabalho. Então esses advogados estão fazendo da OAB um paraíso que não existe. Até porque, como representante da ordem, dos bacharéis, dos advogados do Brasil, sempre representando o presidente, em nome do presidente, eu acho que o senhor não teria problema nenhum de assumir um compromisso aqui, de abrir as contas do exame de todos os últimos anos, teria? Perante todos nós aqui, o senhor assumiria esse compromisso? Ótimo, é que talvez para mim não perder o voo eu vou ter que sair correndo, mas de qualquer forma, então eu ficaria muito contente, porque inclusive eu tenho os dados da mixaria que paga as salas, e esse número, que se fizer um cálculo aqui de 15 mil pelo número de escolas, vai dar um número exorbitante. Certo? Então veja bem, abrir as contas seria uma coisa fantástica. Quanto às pérolas, vamos falar um pouco da pérola da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a jovem que estava aqui, ela dizia o seguinte: porque nós fazemos, porque nós somos, porque nós fazemos, está gravado, todo mundo vai. Ou seja, ela tem a participação, ela já está trabalhando ali. E então, como ela está representando o responsável pela prova da OAB, os exames, a elaboração, correção e tudo, eu tive o prazer de perguntar para ela o que nós já sabemos, bacharéis. Você é formada em Direito? Não, sou formada em Administração. O que nós já sabemos, de quantos que corrigem, sabe? A audiência, ela tem sido muito produtiva, tem sido fantástica. Só que, olha, não podemos mais esperar. Quantos brasileiros mais os parlamentares vão querer esperar morrer para descobrir que a OAB é uma estelionatária, ao invés de falar que são as escolas? Porque as escolas não são estelionatárias, os alunos entram lá porque o governo liberou. Como a deputada disse ali, exame tem que fazer, exame, a meu ver, tem que fazer exame para se candidatar político. Bom, então vamos fazer esse exame. Ela vem dizer para mim que o filho dela deixou a federal para ir para uma particular, enquanto os brasileiros de baixa renda não têm dinheiro para pagar o FIES. E o Brasil já deu para ele o título de doutor acadêmico, no qual os advogados dizem que não, ou então Dom Pedro está errado, tem que mandar prender Dom Pedro, que quem deu esse título foi Dom Pedro. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara para os senhores aqui, o seguinte, e quero registrar aqui, doutor Grilo, que está na hora de parar de falar tanta bobagem. Ou então tem que prestar o exame de novo, todos eles. Porque, veja bem, a faculdade de Direito não forma ela forma advogado, sim. Ela não forma farmacêutico, ela não forma médico, ela forma advogado, sim. Tanto que na grade do curso, você estuda o quê? Código de Ética da OAB e a lei... o estatuto da OAB, faz parte da grade, então o que ele está fazendo ali? Opa, então vamos... Talvez ele tenha razão. O curso de Direito está formando cabeleireiro. Sabe? Agora, eu vou fazer um implante, quem quiser fazer, eu vou montar uma clínica, porque eu sou formado agora nessa área. Sabe? Então, veja bem, esse título, tem que voltar para a escola. Foi Dom Pedro, Demétrio Dom Pedro. Não existia advogado, eram os bacharéis que eram os advogados. O título de doutor é um título acadêmico. O senhor me perdoe, doutor. O senhor me perdoe, certo? Porque senão a gente vai ter que buscar lá e mandar prender Dom Pedro II.
Sabe? Então são coisas. Foi contestado o texto que eu li aqui da reportagem, foi contestado lá por causa. Erros sim, contestaram o quê? 2 erros que eles colocaram nessa matéria, a pressa, e outra, ele não vai acertar tudo. Aliás, ele não acerta nada, ninguém acerta nada nessa prova. Mas não contestou o texto que eu falei do conselheiro da OAB que disse que as contas não passariam ali. Ali não interessa, fica quietinho, vamos deixar quieto ali. Certo? Então, senhores, está na hora de vocês olhar para a sociedade. Nós não podemos, vocês não podem culpar o bacharel, como eu vejo certos parlamentares falando aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a prender quem está na frente da bala, não quem atirou. Porque ó, o Estado está sendo estelionatário, está todo mundo, porque as vítimas estão sendo os bacharéis, e eles não têm nada com isso. Está na hora, passou da hora. Ontem, ao meu ver, os parlamentares que disseram não, compactuaram com uma grande covardia, que enriquece a OAB, que ninguém sabe aonde vai esse dinheiro, e o Estado ganha de arrecadar, de receber, muito mais do que os 80 milhões que a OAB arrecada todos os anos, quase, muito mais dos mesmos bacharéis, que são impedidos para trabalhar, e não tem como pagar as suas contas, não tem como pagar a FIES, não tem como pagar nada, e o Estado deveria estar gerando emprego e não enriquecendo cada vez mais a OAB, como diz o doutor lá, o suplente, né, que estava dizendo lá, não podemos deixar que cresça tanto, já cresceu, já não se tem controle, a OAB é um Estado paralelo, só falta ser admitido, arrecada milhões, arrecada em todos os estados da federação, em todos os municípios e não presta conta com o governo brasileiro, já cresceu. Essa casa não é um panto, não está na hora dos parlamentares mostrar, não, nós não somos um panto, vamos procurar onde é que está esse panto. Se existe, a gente tem que achar. Porque não pode, o governo, presidente Dilma, a senhora pode resolver isso em 24 horas, brasileiros estão morrendo, as famílias estão desesperadas, a OAB está se enriquecendo à custa de doenças, de forte depressão e de morte que nós estamos registrando, de suicídio, de tanta humilhação. Presidente Joaquim Barbosa, no qual eu fiz uma carta a ti, porque o senhor fez com que eu voltasse a acreditar no retorno dos valores do meu país. A nação se curvou ao senhor. E hoje eu fico muito feliz em saber que naquele exame, no julgamento do exame, o senhor estava presente. Fiquei muito contente, porque eu ficaria muito triste de ver um voto digno vencido. Estão morrendo nossas crianças por conta de enriquecimento. Porque os professores são juízes, desembargadores, autorizados pelo MEC, fiscalizados, quer fazer exame, eu acho justo, mas durante o curso, não depois, para chegar e colocá-lo, metralhar todos os bacharéis dessa forma. Presidente Dilma, a senhora diz tanto em dar empregos, a senhora tem mostrado aí tanta firmeza e garra diante de tantos casos horríveis que têm aparecido aí, que eu acho que a senhora está uma situação dificílima. Mas eu vejo a vontade que a senhora tem de dar emprego. Está aí um bom motivo. São centenas de milhares de brasileiros que estão passando fome, que são atingidos direto por esse caça-níqueis. Porque nós não podemos mais ficar vendo audiência pública, o custo é muito alto para os bacharéis, para mim, muito alto, não temos dinheiro para ficar fazendo audiência, tantas audiências públicas em troca de nada, e vendo muitos parlamentares querendo apenas se promover. Enquanto a gente está tendo o prazer de ver grandes parlamentares, como nós estivemos acompanhando o Vicentinho, Eduardo Cunha, que deu um show de coragem nesse país, porque os advogados não têm respeito pela OAB, têm medo. E nós estamos falando de uma classe, que não tem direito trabalhista. Disseram que a desempregada doméstica foi azul, a última. Não foi não. Eles trabalham aí por um salário mínimo, faz a petição, peticiona, tudo vai lá, o outro vai lá, assina. Estou cansado de ensinar advogado. Se vocês querem saber, tem as peças que eu ganho lá, e o senhor fica orgulhoso que me processe por exercício legal da profissão. Tenho, mostro e apresento para ele. E ganhei todas. Então, senhor, Jonas,
Nós agradecemos a participação. Eu aqui agradeço, considerações finais. Pela condução que o senhor deu, pela imparcialidade que o senhor deu. Você está entendendo? Pela condução, que é uma coisa, isso é fundamental. O senhor tanto justificou, o senhor tanto explicou, o senhor deu abertura, o senhor falou. Isso é fundamental, que continue. Agora eu conheço mais as razões dessa comissão que eu não conhecia. Hoje eu vim preparado para discutir com todos favoráveis ao exame, inclusive nosso amigo Reinaldo Arantes, que ele é favorável ao exame pelo MEC. Certo? E nós somos favoráveis? Não, exame não. Nós não queremos exame, quer seja pela OAB, que façam antes, que cumpra a legislação. Então, eu fiquei muito contente e eu vou ter que ir porque eu vou perder meu voo. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e que vocês procurem essas denúncias que eu fiz, entendendo? São gravíssimas. Mas nós agradecemos a participação de todos. A vocês. A nossa intenção é exatamente conduzir o debate com isenção, e a Comissão de Legislação Participativa ela está aqui exatamente para trazer essas reivindicações, esses anseios da sociedade. Essa comissão está de portas abertas para receber todos esses debates, todas sugestões de projetos de lei, de requerimentos. E a comissão está aqui sempre de portas abertas para receber toda a sociedade civil organizada.